Porque tantos crentes reformados e até pastores têm migrado em grande procissão até Roma? Para responder a isso, nós temos hoje conosco o pastor Alain René, da Igreja Presbiteriana no Maranhão, e vai estar nos ajudando, respondendo algumas perguntas que nós iremos fazer nessa conversa, nesse bate-papo. E este é o nosso primeiro episódio do podcast Sola Prosa, Teologia Sem Arrudeio. Espero que você fique conosco até o final e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Eu sou o João Paulo, esqueci de me apresentar, tudo é muito novo, então vai ser desse jeito mesmo. E esse aqui é o pastor Alain René. Queria que o senhor pastor, primeiro, quero agradecer ao senhor por estar aqui conosco, por essa oportunidade. Eu sempre lhe admiro o seu ministério, tenho seguido o senhor nas redes sociais. Eu acho que hoje é fundamental a sua fala e aquilo que o senhor tem pesquisado e lido sobre o assunto. Então, o nosso objetivo é edificar o nosso povo, edificar a nossa igreja e encorajar e motivar outros pastores também assim a pregarem acerca disso e a munirem o nosso povo para que não haja aí esse êxodo que está havendo. Queria que o senhor se apresentasse para o nosso povo antes da gente começar aqui a nossa conversa. Olá, João Paulo. É uma alegria estar aqui, né? Sair do Maranhão para Paraíba, para também participar desse podcast. Muito obrigado pelo honroso convite. Eu sou Alain René, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, em São Luís, do Maranhão. E tenho, de 2020 para cá, buscado pesquisar a respeito do catolicismo romano, né? Até justamente motivado por casos, né, de deserção, de apostasia. A gente tem de dar o nome correto da coisa, né? Apesar de comumente esses casos serem tratados como conversão, mas o termo bíblico para quem abandona a fé, para quem abandona o evangelho verdadeiramente apostólico, o termo é apostasia. Então eu tenho me interessado por esse assunto desde 2020 e tem sido uma alegria, ao mesmo tempo em que é uma responsabilidade e um fardo, né? Mas tem sido uma alegria poder ajudar algumas pessoas, poder também acompanhar algumas pessoas em sua caminhada, né? E queira Deus que nesse podcast nós também consigamos honrá-lo e consigamos também ajudar, de repente, tanto aqueles que estão convictos da fé reformada a ajudarem outras pessoas, como também a dirimir dúvidas de pessoas que estejam aí claudicando, que estejam vacilando aí na sua caminhada. Amém, pastor. Eu acho que essa é a perspectiva, né? A gente esclarecer e sem arrudeio, de maneira clara, a gente poder conseguir ajudar as pessoas nesse sentido. Então, a nossa primeira pergunta, e eu queria ouvir do senhor, é: a Igreja Católica é uma seita? De maneira bem direta, ela é, tá? Ela é uma seita, apesar de protestos, né, que certamente possam ser feitos e que certamente serão feitos. Mas, teologicamente, hoje nós podemos dizer que a Igreja de Roma ela é uma seita, ou, para usar a linguagem que era comum aos nossos antepassados, né, é uma igreja apóstata. Tá? A nossa Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, ela vai dizer que debaixo do céu há igrejas mais puras, há igrejas menos puras. O que vai definir o grau de pureza é o apego de uma determinada igreja ao evangelho, né? Então, quanto maior o apego, quanto maior o zelo pelo evangelho, maior a pureza. Só que a confissão também vai dizer que algumas igrejas se degeneram tanto a ponto de passarem a ser sinagogas de Satanás. E quando você observa a história, quando você observa a maneira como as coisas foram acontecendo na Igreja de Roma, então você pode, com segurança, afirmar que hoje a Igreja de Roma é uma igreja apóstata. Isso levanta dúvidas, porque algumas pessoas podem dizer assim: mas a Igreja de Roma ela subscreve os credos antigos, como nós subscrevemos. A Igreja de Roma ela aceita os concílios ecumênicos, como nós também aceitamos. E quem vai fazer uma distinção muito útil, né, é o Dr. R.C. Sproul. E já aqui fica uma recomendação de leitura para quem, de repente, quiser conhecer mais a respeito desse assunto, que é o livro dele, publicado pelas edições Vida Nova. Estamos juntos? Né? O título é essa pergunta. Estamos juntos? Ele vai fazer uma análise aí de tentativas entre católicos e evangélicos de caminharem em conjunto. E logo no início da obra, ele vai dizer o seguinte: quando a gente trata do evangelho ou da salvação,
nós devemos fazer uma distinção entre o evangelho objetivo e o evangelho subjetivo. O evangelho objetivo diz respeito à pessoa e à obra de Jesus Cristo, àquilo que Jesus de maneira objetiva é e àquilo que Jesus de maneira objetiva fez. Ele vai dizer que objetivamente Roma subscreve aquilo que nós subscrevemos. Roma crê no nascimento virginal, Roma crê nas duas naturezas de Cristo, Roma crê na unipersonalidade de Cristo, Roma crê no sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sim. Só que o Dr. Sproul vai deixar claro que quando você observa a aplicação subjetiva do Evangelho, é aí que as coisas são essencialmente diferentes. Sim. Tá? Porque quando se trata de como a pessoa é salva, de como a graça é aplicada, de como a pessoa é justificada, da natureza da justificação, é aí que você vai perceber esse apartar-se da Igreja de Roma e a razão pela qual ela hoje é considerada como uma igreja apóstata. Apesar de, no meio evangélico, você se deparar a muitos esforços por parte de alguns de olharem para a Igreja de Roma como uma expressão legítima da fé cristã. Né? E essa, inclusive, é uma das razões pelas quais hoje as coisas se encontram da maneira como estão. Tá? Então, essa tentativa, ou esse esforço de muitos de olharem para a Igreja de Roma e reconhecê-la ainda como uma forma legítima de fé cristã, é algo que nos tem trazido prejuízos imensos. Sim, sim. É interessante tratar sobre a questão do credo apostólico. Cada cláusula que ele traz para a gente, ele traz a divergência, né? São aspectos diferentes, significados diferentes. Mesmas palavras, significados diferentes. E há muitas pessoas que, no passado, quando faziam parte da Igreja Católica, elas, por exemplo, quando liam o credo apostólico, elas liam de maneira irracional. Muita gente, quando lê o credo apostólico, lê de maneira irracional. E isso perpassa para a igreja, para a nossa igreja, para o nosso meio. E as pessoas têm a perspectiva de o credo apostólico ser pertencente apenas da Igreja Católica Apostólica Romana. E de que nós não poderíamos nos apropriar do credo apostólico. E hoje, se a gente, por exemplo, na igreja, nos dias de hoje, formos, pelo menos nesse contexto em que eu me encontro, da igreja no interior, que é uma igreja extremamente católica. Então, hoje, se eu ler o credo apostólico na igreja, as pessoas vão ligeiramente ficarem abismadas e acharem que aquilo ali é uma leitura ou uma liturgia católica. Justamente por perdermos a essência do significado das palavras, do significado da doutrina e daquilo que nós professamos e acreditamos, né? E eu acho que a gente já entra aí em uma outra questão, que é justamente o que eu queria ouvir do seu. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Que nós temos tido esse grande êxodo de crentes protestantes, inclusive pastores, saindo da igreja protestante e indo em procissão a Roma. Estão indo em procissão a Roma. O que é que acontece, pastor? O que é que está por trás desse contexto? João Paulo, primeira coisa, a gente tem de fazer um meia-culpa. Tá. Então, nós temos, primeiramente, de confessar que isso acontece, em grande medida, por culpa nossa. Só que nós também precisamos entender o seguinte, isso não é algo novo. Tá? Isso não é algo que está acontecendo somente agora. Isso é algo que está sendo mais divulgado justamente em razão das mídias sociais, tá? Da popularização das mídias sociais. Mas isso, você vai se deparar a casos de deserção, casos de apostasia, de pessoas, para usar uma linguagem que eles usam, né, atravessando o rio Tibre. Né, o rio Tibre é o rio que corta a cidade de Roma, né, que margeia a cidade de Roma. Então, você já vai encontrar casos assim desde a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, você vai ter as pessoas aderindo à fé evangélica, mas você também vai ter casos de pessoas que, depois de terem aderido à fé evangélica, retornaram, por razões variadas. Mas eu sempre gosto de mencionar o caso de Francisco de Sales, né? Conhecido como São Francisco de Sales. O caso de Francisco de Sales é interessante porque ele foi bispo de Genebra no período lá de João Calvino, no período em que Calvino estava em Genebra e que Genebra se tornou uma cidade protestante. Só que, por Genebra ter se tornado protestante, o bispo de Genebra não podia residir em Genebra.
Então, Francisco de Sales viveu basicamente em Paris. E de Paris, ele, através da produção literária, ele se esforçou por levar Genebra de volta a Roma. Outros se esforçaram nesse sentido. É muito conhecida a controvérsia entre Calvino e o cardeal Jacó Sadoleto. Tá? Mas Francisco de Sales também fez isso. E o que é dito é que, através de seus escritos, um deles, intitulado A Controvérsia Católica, ele conseguiu levar pessoas de volta à Igreja de Roma. Tá? Apologetas católicos romanos vão inflacionar os números. Por exemplo, Scott Hahn vai dizer que ele levou cerca de 40 mil católicos, 40 mil habitantes de Genebra de volta à Igreja de Roma. Quando você compara a população de Genebra, você vê que esse é um número mentiroso. Mas ele, de fato, fez isso. Então, casos assim sempre existiram. Tá? Aqui no Brasil, você tem tido uma efervescência em razão das redes sociais, mas nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo antes de tudo vir à tona, você já tinha casos como Scott Hahn, Francis Beckwith, né, que foi presidente da Sociedade Evangélica Teológica. Então, isso sempre aconteceu. A grande questão é propaganda. Tá. E propaganda na real acepção da palavra, que é algo, uma narrativa com o objetivo de influenciar o comportamento de outras pessoas. Inevitavelmente, outras pessoas vão ter o seu comportamento influenciado e vão seguir isso. Mas, de nossa parte, qual é a nossa culpa? Eu sempre gosto de destacar, e aqui também, você vai encontrar apologetas católicos que vão espernear, que vão achar ruim, que vão ficar ofendidos. Né? Recentemente teve até um que ficou ofendido, fez até um react a uma fala minha. Imagina se eu falasse dos protestantes assim. Mas o que eu estou expondo é teologia histórica. Sim. Tá? Historicamente, os protestantes sempre se referiram à Igreja de Roma como a religião do anticristo. Não é uma invenção minha, não sou eu que estou fazendo isso pela primeira vez, isso aqui é teologia histórica. Então, é óbvio que, inicialmente, Lutero não tinha a intenção de romper com a Igreja de Roma. Mas ali, a partir de 1520, 1521, logo depois da sua excomunhão, Lutero vai se referir à Igreja de Roma como a prostituta, como a Babilônia, vai se referir ao Papa como anticristo. Calvino vai fazer a mesma coisa. Sim. Nas suas institutas, ele vai dedicar uma sessão a analisar 2 Tessalonicenses capítulo 2, para mostrar que o Papa, né, o papado se encaixa ali na descrição do homem da iniquidade. Sim. Isso vai continuar no período dos puritanos. Você vai ter, por exemplo, John Flavel, um ministro presbiteriano, que vai dizer: o lema da rainha Elizabeth era nenhuma paz com a Espanha, o nosso deve ser nenhuma paz com Roma. E ele vai então fundamentar o porquê disso. Ele vai dizer que aquela é a religião do anticristo, uma religião sanguinária, uma religião fraudulenta. Então, isso vem até mais ou menos o final do século XVIII. Sim. Essa era a postura padrão protestante. Quando nós adentramos ao século XIX, a coisa começa a mudar. Eu não vou falar aqui sobre cada um desses acontecimentos, mas você tem pelo menos 5 acontecimentos que vão contribuir para essa mudança de postura. Você tem o movimento anglo-católico, que acontece na Universidade de Oxford em meados do século XIX. Você tem a Conferência Missionária de Edimburgo, que acontece na Escócia em 1910, que vai, por sua vez, dar origem ao chamado movimento ecumênico, sim, que vai alcançar o seu ápice ali entre 1950 e 1960, e vai ter como uma das suas figuras principais Billy Graham, o evangelista Billy Graham. Sim. Tá? Que tinha um relacionamento caracterizado pelo ecumenismo. Ele era ecumênico nas suas relações. Ele era ecumênico com Roma, ele era ecumênico com Mormons. Tá? Ele foi entrevistado, por exemplo, por Larry King, talvez um dos, se não o maior entrevistador americano, e ele vai dizer que considerava Mormons e considerava católicos romanos como seus irmãos. Absurdo, né? Então, inevitavelmente, Billy Graham influenciou muita gente. Né? Então, todos esses acontecimentos contribuem para a mudança de ideário e para a mudança de mentalidade. Quando você chega aqui no movimento ecumênico, 1960, vai acontecer na Igreja de Roma o Concílio Vaticano II, 1962, 1963, que vai ler tudo isso aqui. Sim.
E uma das declarações, um dos documentos produzidos pelo Vaticano II é a Unitatis Redintegratio, sobre ecumenismo, e que vai traçar diretrizes para trazer os irmãos separados, que somos nós, de volta para a comunhão da Igreja de Roma. É o retorno. Então, uma das recomendações que você vai encontrar na Unitatis Redintegratio é exatamente que a ética, né, o ethos, a liturgia, a teologia dos irmãos separados deveriam ser estudados para que esses irmãos fossem conduzidos de volta para casa. Então, desde 1962, você vai ter a Igreja de Roma já preparada para isso, ou se preparando para isso. Na década de 80, você tem o surgimento do moderno movimento de apologética da Igreja de Roma, tá? Com pessoas que vão para a Igreja de Roma, criam instituições como a Catholic Answers, né? Como redes de apoio para estimular tudo isso. E do lado de cá, a nossa mentalidade mudou, a nossa postura muda. Uhum. Então, enquanto a gente depõe as nossas armas, eles estão se preparando para agir. Tudo vai culminar no quinto evento, no quinto acontecimento que se deu em 1994, chamado Evangelicals and Catholics Together, né? Evangélicos e católicos juntos, que se unem com preocupações culturais, aborto, divórcio, relativismo moral, tá? Revolução sexual, mas também vão produzir uma declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. O objetivo dessa declaração conjunta era dizer que não havia mais nenhuma diferença entre evangélicos e católicos quanto à justificação. Sim. Quando você lê o documento, se você não tiver o devido cuidado, você vai ser enganado. Porque o documento vai dizer, né, que tanto evangélicos quanto católicos creem, né, os dois grupos creem que a justificação é pela fé. Então você olha e diz, olha que legal. Sim. Tá? Os católicos dizendo que a justificação é pela fé. Ó, tá, finalmente concordaram conosco. Uhum. Não. Falta aí uma palavra essencial. Somente. Sim. O sola. Sola. Tá? Dizer que a justificação é pela fé é uma coisa. Dizer que a justificação é pela fé somente é outra coisa. Entendi. Desde Trento, e isso vai ser reafirmado no Vaticano II, desde Trento, o que a Igreja de Roma ensina é que a fé ela tem um papel, tá? A fé ela atua como início da justificação, como fundamento da justificação. Não obstante, a fé ela não atua sozinha. Sim. As obras também vão desempenhar um papel aí fundamental. Não à toa, justificação e santificação são confundidas na teologia da Igreja de Roma. Não à toa, Trento vai deixar claro que essa graça da justificação pode ser perdida se você cometer algum pecado mortal. E pode ser recuperada se você fizer uso do sacramento da penitência. Uhum. Além disso, inicialmente, tá? E aí que entra a conjunção fé e obras no esquema de Roma, você é justificado através do sacramento do batismo. Quando você se apresenta para ser batizado, isso é fé, mas esse apresentar-se é contado também como obra. Sim. Então você é justificado aqui, quando você é batizado, você pode perder essa justificação se você cometer um pecado mortal e pode recuperá-la, tá? Se você fizer o devido uso do sacramento da penitência. Então, essa declaração conjunta de evangélicos e católicos, ela é uma perda da nossa parte, ela é uma derrota da nossa parte, ela é uma capitulação nossa. Roma não capitulou em nada, Roma não abriu mão de nada, nós abrimos. Sim. Sim. Então, tudo isso vai ter um efeito na mente de muita gente. E essa é uma das razões pelas quais hoje, quando a gente vem e diz assim, olha, Roma não é uma igreja verdadeira, nós não somos irmãos de católicos romanos, nós somos acusados de... estamos indo contra o espírito fraternal, sim, estamos indo contra a comunhão cristã, estamos sendo cismáticos. Nós não estamos sendo cismáticos. Tá? Quem se apartou, quem se enveredou, não fomos nós. E aí, me permita me estender um pouco mais, né? Fique à vontade, pastor. Por isso que ontem eu falei assim, rapaz, 1 hora para conversar sobre isso aí tudo vai ser quase nada. Né? Tem pano para manga, tem pano para manga. Não somos nós. E aí entra no que você mencionou sobre o credo apostólico. Tá? Eu creio sinceramente, João Paulo, que independentemente
do lugar onde nós estamos, independentemente de nós pastorearmos em cidades grandes ou pequenas, capitais ou cidades do interior, nós temos de ensinar. Sim. Foi o que os reformadores fizeram, é o que nós devemos fazer. Outra razão para o que está acontecendo hoje é uma crise no discipulado em nossas igrejas. Nós não discipulamos mais os nossos membros olhando para a Igreja de Roma, porque nós estamos olhando apenas para outros inimigos da fé cristã. Sim. Tá? Secularismo, ateísmo, relativismo, e nós então deixamos de dar atenção a isso aqui. Então, o nosso discipulado hoje precisa ser seriamente revisto. E nós precisamos retomar isso aqui. Você fala no tom mais apologético. Exatamente. No tom também mais apologético. Exatamente. Porque o que acontece? Como nós ignoramos isso aqui, Roma vai se sentir livre para olhar para a tradição e dizer que ela é a dona da tradição. Sim. Apologetas católicos vão falar do sequestro protestante de Agostinho. Né? Bom ponto. Para dar a entender que Agostinho é deles Sim. e nós fazemos o uso indevido daquilo que Agostinho produziu, quando essa não é a realidade. O credo apostólico, ele é algo que pertence à tradição cristã de modo geral. Um detalhe interessante, se você observar as confissões produzidas no período da Reforma, é que você vai perceber o esforço dos reformadores de deixarem claro que eles eram um movimento não de ruptura, eles eram um movimento não revolucionário que estava rompendo com o passado ou com a tradição cristã, mas era um movimento de reforma ou um movimento de recuperação daquilo que havia se perdido. Sim. Tanto é assim que, se você observar a Confissão Belga de 1561, se você observar a Confissão Francesa de 1559, você vai perceber que todas essas confissões se esforçam ou vão declaradamente afirmar os credos antigos. Especificamente o credo niceno, a declaração de Calcedônia, o credo atanasiano, o credo apostólico, porque os reformadores querem comunicar isso. Nós somos um movimento de continuidade. Ou nós somos um movimento que verdadeiramente honra a catolicidade da igreja enquanto atributo. Sim. Nós não somos um movimento de ruptura. Quando a gente hoje evita essas coisas, quando a gente hoje evita a tradição, e você vai ter um monte de evangélico aí, tá? Permita-me até a veemência, mas você vai ter um monte de evangélico aí acéfalo que vai dizer assim, a gente não precisa da tradição. Sim. Nós precisamos somente da escritura, sola escritura. Não é isso que o sola escritura ensina. Sim, sim. Tá? Isso aqui é outra coisa, isso aqui se chama nuda escritura. Tá? O sola escritura não negligencia, não despreza a tradição. Quando a gente faz isso, a gente entrega para a Igreja de Roma o rico depósito da tradição cristã e a gente dá motivos para que ela diga que aquilo realmente pertence a ela. Sim. Se você ler as Institutas, qualquer pessoa que ler as Institutas vai ver a preocupação de Agostinho em citar os pais da igreja. Ele, inclusive, é reconhecido historicamente como um dos grandes estudantes do período da Reforma, um dos grandes estudantes dos pais da igreja. Só que ele vai fazer o devido uso dos pais da igreja. Ora ele vai dizer, ele vai mostrar onde os pais acertaram, ora ele vai mostrar onde os pais erraram. Tá? Então a gente precisa, na verdade, inculcar nas nossas ovelhas, a gente precisa ensinar às nossas igrejas que a tradição cristã ela tem tudo a ver conosco, que nós nos beneficiaremos muito da tradição cristã. Sim. Então, independentemente de onde você estiver, independentemente do tamanho da cidade, você tem de mostrar para as pessoas que elas pertencem a um movimento antigo. Uma das razões pelas quais pessoas hoje estão indo para a Igreja de Roma é exatamente isso. Tá? Veja, pertencer, de um lado, a um movimento que tem as suas raízes no século XVI ou pertencer a uma igreja que tem as suas raízes no primeiro século. Sim. A escolha parece óbvia. Tá? O que nós precisamos fazer é mostrar que nossas raízes não estão no século XVI. Nossas raízes estão também lá no primeiro século. Sim. Nós somos presbiterianos e às vezes a gente peca nisso, porque a gente
despreza o que foi feito e dá a entender equivocadamente que a igreja começou só do século XVI para cá. E a igreja não começou só do século XVI para cá. Alguns são ainda mais radicais e dão a entender que começou do século XVII para cá. Isso está errado. Tá? E a igreja, né, ela começa, na realidade, para nós, quando o pacto da graça é estabelecido lá em Gênesis 3. Ela não é uma novidade do Novo Testamento. Não é certo dizer que foi Jesus Cristo que fundou a igreja. A igreja surge quando o pacto da graça é estabelecido em Gênesis 3. Quando Jesus diz que ele vai edificar a igreja, ele, na realidade, ele é o Senhor da igreja já desde o Antigo Testamento. Tá? Não é uma novidade do Novo. Então, a gente precisa prestar atenção a isso. Entendi. É interessante, pastor, o senhor fala sobre todo esse contexto histórico e toda essa ideia, porque é uma guerra com armas silenciosas. Os católicos têm sido muito sorrateiros nesse sentido, nessa captação de pessoas. E a gente percebe que não é algo de agora. É algo que vem de muito tempo, pelo que o senhor vem falando, sobre toda essa trajetória histórica, né? Mas hoje a gente tem muitos influencers, como o senhor falou. E o que é que o senhor acha acerca do Brasil Paralelo? O reverendo Agil Magalhães, ele falou uma vez que o Brasil Paralelo é o cavalo de Troia dentro da igreja. E eles são católicos, eles trazem muitos documentários históricos acerca da nossa história do Brasil, acerca da direita, e trazem muitos documentários importantes, assim, históricos. Mas, ao mesmo tempo, de maneira também sorrateira, eles começam agora a colocarem as asas mais para fora e mostrar assim, nós somos católicos, nós queremos nisso, e a coisa está se expandindo. E a gente vê isso agora recente, principalmente com a escolha do Papa. Eles começaram a fazer aí uma grande propagação acerca da escolha do Papa. E como que o senhor enxerga hoje esse canal privado que tem grande influência hoje nacional dentro da casa de muitos cristãos? E como que o senhor enxerga isso hoje? Veja, Sproul, no livro Estamos Juntos, ele faz uma observação interessante. Ele diz assim: se nós tivéssemos de lutar apenas contra questões culturais, como relativismo moral, como revolução sexual, questões envolvendo aborto, então nós poderíamos nos unir a muçulmanos. Tá. Ele diz isso. Nós poderíamos nos unir a muçulmanos, se a questão fosse tão somente essa. Mas a questão não é só essa. A questão envolve fé. A questão envolve a salvação. Sim. A questão envolve Deus. Envolve conceitos teológicos. Diante disso, nós não podemos compartilhar da mesma luta com muçulmanos e, no final das contas, achar que nós estamos lutando pela mesma fé. Não estamos lutando pela mesma fé. Isso também se aplica à Igreja de Roma. Sim. Em relação ao Brasil Paralelo, se a questão girasse tão somente em torno de questões como esquerdismo, né, marxismo, que eles têm muita produção, ok. E eu não vou dizer que você não possa fazer uso do conteúdo produzido por eles. Você precisa, desde que de maneira crítica. Tá. Desde que com discernimento. E veja, eu gosto muito de uma definição de discernimento que foi dada por Charles Spurgeon. Spurgeon dizia que discernimento não é você ter a capacidade de saber a diferença entre o que é certo e o que é errado. Discernimento é você ter a capacidade de saber a diferença entre o certo e aquilo que parece certo. Sim. E no final das contas não é. Então existem erros que são gritantes. Existem erros assim que você não tem trabalho de olhar e dizer assim, aquilo é errado. Mas existem outros erros que possuem ou que se apresentam uma capa de verdade. Que somente abaixo da superfície é que você vai perceber que aquilo é um equívoco, que aquilo é um erro sério. Então, o discernimento é você perceber a diferença entre o que é certo e aquilo que parece certo, mas não é. Então, com o discernimento, você pode até fazer uso. Mas o grande problema é que você tem... para fazer uso de uma expressão que alguns estudiosos americanos usaram, você tem hoje no nosso meio a perda da mente evangélica.
Sim. Então você tem aí uma pleiade de pessoas, um monte de gente fazendo uso desse conteúdo sem o menor discernimento. E veja, eu acho que agora só está mais assintoso, mais explícito, mas na realidade a apologia ao catolicismo é feita pelo Brasil Paralelo desde priscas eras, desde muito tempo. Sim. Não é de agora. Tá? Veja, toda a apologia à monarquia traz consigo, inevitavelmente, uma apologia à Igreja de Roma. E, historicamente, nós, evangélicos, e especificamente aqui falando presbiterianos, nós nos conduzimos por um princípio afirmado por um rei, ironicamente. Uhum. No século XVII, os puritanos ingleses, quando Tiago VI, né, da Escócia ascendeu ao trono e se tornou também rei da Inglaterra, muitos criaram a expectativa de que finalmente o presbiterianismo fosse favorecido na Inglaterra. Afinal de contas, Tiago, né, foi criado, teve uma educação protestante. Sim. E Tiago não favoreceu o presbiterianismo, porque ele entendia que para que o seu reinado fosse favorecido, ele precisaria da Igreja de Roma. Em uma apelação enviada por ministros protestantes, pedindo que o presbiterianismo se tornasse a religião oficial da Inglaterra, a resposta de Tiago VI foi a seguinte: monarquia e presbiterianismo combinam tanto quanto Deus e o diabo. Essa foi a resposta que ele deu. E aí, isso está correto. E aí hoje você tem uma gama enorme de pessoas aí, até mesmo dentro das nossas fileiras, fascinadas, né, com a monarquia e justificando, mas não é uma monarquia absolutista, é uma monarquia parlamentarista, não importa. Mesmo onde você tem monarquias parlamentaristas, a forma de governo eclesiástico favorecida é o episcopalismo. Uhum. Vide a Inglaterra, hoje. Tá? Então não importa. Então a gente faz capitulações aí em muitas áreas. Então, o que eu digo é, nós temos filósofos, nós temos uma tradição intelectual muito rica. O problema é que a gente não faz o devido uso e a gente acaba fazendo uso de, né, material produzido por quem, no final das contas, vai acabar minando aquilo que nos é mais caro. Sim. E dentro disso, do que eu falei, né, desse levantamento deles, eles fizeram aí essa ascensão da escolha do Papa. E aí vem uma pergunta agora para o senhor, bem capciosa, e que é importante a gente esclarecer para todos os crentes. O Papa é o anticristo? Você vai fazer a pergunta capciosa? Essa não seria. Não, essa pergunta não é óbvia, capciosa. Né? Ela é óbvia. Ela é óbvia. Veja, sim, o Papa é o anticristo. Tá? Sem aquela aquela tergiversação que às vezes a gente encontra. Não, veja, ele não é ele é um anticristo. Tá. Aí de novo eu fico lembrando aqui se eu falasse do protestantismo como eles falam da gente. Sim. É a posição protestante padrão. E aqui, nesse ponto, João Paulo, nós temos outro problema, né, da nossa parte. Tá. Nós temos aqui outra capitulação nossa. Você vai encontrar, por exemplo, denominações americanas, como a UPSI, né, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, que fez uma revisão na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25 sobre a Igreja, no parágrafo que fala sobre o Papa, e retirou a declaração confessional de que o Papa é aquele homem da iniquidade, de que o Papa é o anticristo. Então isso foi eliminado. No nosso meio, você também vai ter pessoas que vão fazer a qualificação. Não é Sim. É um. Sim. A posição padrão protestante, a posição na qual eu creio, tá, é que o Papa é o anticristo. Perfeito. Tá? E vejam, eu quero até aqui já deixar avisado que uma editora, a João Calvino Publicações, vai publicar a 7ª disputa de Francis Turrentini, um teólogo genebrino do século XVII, em que ele prova, tá, pelas escrituras, que o Papa é quem preenche, e o Papa aqui não um Papa específico, mas o papado. Tá? Você fala do sistema. O sistema e quem digamos, ocupa a cátedra. Tá? Da mesma forma como quando nós dizemos assim, o imperador romano. Tá. Então não é um único imperador, mas o imperador, a figura do imperador. Sim.
Então ele vai mostrar pelas escrituras que o Papa, né, ele é o anticristo. Tá? Ele faz um tratamento muito interessante. Foi o material, melhor dizendo, que me ajudou a mudar, porque eu também durante muito tempo eu fazia essa qualificação. Sim, e é hoje, o 2, né? E hoje não. Porque veja só, Torrentino vai mostrar a partir das profecias bíblicas que ele é quem preenche aquela que diz que ele se assentará no templo de Deus. O que muitos evangélicos fazem? Vai chegar um período, não é, em que os judeus vão conseguir reconstruir o templo. Quando isso for feito lá em Jerusalém, o anticristo vai entrar no templo e aí ele vai profanar o templo. Na realidade, Paulo está falando da igreja, o templo de Deus, e todo o Novo Testamento vai mostrar isso. Todo o Novo Testamento vai mostrar que o tabernáculo e o templo, no final das contas, dão lugar à igreja. A igreja é o templo. O autor aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 13, no verso 6, vai dizer que a casa de Deus somos nós, a casa de Deus é a igreja. Então, ele é aquele que se assenta no templo de Deus como se fosse Deus. É exatamente o que você tem na figura do Papa. Sim, sim. Inclusive, há vários escritos de escritores católicos ao longo da história dizendo que a devoção ao Papa é devoção a Deus, que o Papa deve ser obedecido como sendo o próprio Deus. São declarações de teólogos católicos e Torrentino mostra isso. Ele faz citações, ele mostra onde, né, autores como Bellarmino, tá? Muitos outros autores católicos afirmaram isso. Sim. Ele vai mostrar, inclusive, que autores católicos, por exemplo, você tem um ali do final do século XIII e século XIV, Marcílio de Pádua, tá? Um italiano, que ficou profundamente incomodado com as ações e com a extensão do poder atribuído ao Papa, e ele escreveu uma obra chamada Defensor Pacis, tá? Que hoje você tem traduções dessa obra para o português. Em português você tem, por exemplo, uma versão da obra chamada Defensor Menor, em que ele vai criticar todo o poder, tanto religioso quanto temporal, atribuído ao Papa, e ele vai dizer que isso faz com que o Papa deva ser reconhecido como o anticristo, como o homem da iniquidade. As pessoas vão... muitos evangélicos também vão esperar o seguinte: mas o anticristo ele vai ser um político. Aí começam as mil teorias, né? Sim. Ele vai ser o futuro secretário-geral da ONU. No papado você também tem poder temporal. Tanto é assim que ele é chefe de Estado. Uma cena interessante hoje, recentemente, na eleição do Papa Leão XIV, eu vi um vídeo em que vários chefes de Estado se curvam diante dele, né? E ele mesmo não se curva diante de ninguém. Então, nele você tem a combinação de poder religioso absoluto e de poder temporal absoluto. Sim, o Papa hoje, ele é o único monarca absoluto em nações ocidentais, em nações ditas democráticas. Ele é o único monarca absoluto. Você tem outros monarcas absolutos em nações, mas em regimes autoritários em nações orientais. No mundo ocidental, o Papa é o único. Ele é o único. Tá? Mas o anticristo será um inimigo de Cristo. O prefixo anti fala de alguém que é contra Cristo. Não, essa é a exegese ruim, né? Não somente contra, mas também no lugar de. Sim. É a ideia de anti. E ele cumpre exatamente essa função. Ele se coloca exatamente no lugar de Cristo. Não à toa ele é declarado como o vigário de Cristo. Mas ele vai trabalhar contra Cristo. E o Papa não. O Papa ele fala em nome de Cristo. Torrentino vai mostrar nessa obra que existem duas formas de você trabalhar contra você. Ou melhor, contra alguém. Sim. Eu posso trabalhar contra você sendo seu inimigo declarado. Eu posso trabalhar contra você explicitamente, declaradamente, falando mal de você, né? Tentando prejudicar você, tentando denegrir a sua imagem através dos meus discursos. Mas eu posso trabalhar contra você também de maneira velada. Absalão era filho de Davi,
Absalão não se declarou inimigo de Davi explicitamente, pelo menos inicialmente. Num determinado momento, ele se coloca na porta ou no portão de entrada da cidade de Jerusalém e, de maneira implícita, ele, quem me dera ser rei para poder fazer justiça, né? Há pessoas que iam falar, que desejavam uma audiência contra o rei. Então, com o rei. Há uma forma de você ser contra alguém, de você trabalhar contra alguém de maneira velada. E Turrentini vai mostrar, por vários exemplos, que o Papa também cumpre isso. Turrentini mostra que, de acordo com as Escrituras, o homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses, né, é uma passagem que fala sobre isso, o homem da iniquidade virá com sinais e prodígios. Sim. Os milagres. Sim. Razões pelas quais até muitos papas são canonizados e são tidos como santos. Como santo. Tá? Turrentini vai mostrar que entre esses milagres há falsificações, mas entre esses milagres também há manifestações sobrenaturais verdadeiras. E aí vale evocar um princípio que João Calvino também afirmou. O diabo também tem os seus milagres. Tá? E Calvino é outro que, nas Institutas, trabalha o texto de 2 Tessalonicenses para mostrar que o papado cumpre todas aquelas qualificações. Então, por essas razões, João Paulo, eu não tenho dúvidas, tá, de afirmar que o papado é o anticristo. Né? As pessoas, mas, veja, Apocalipse 13 tem uma profecia que a primeira besta, né, ela vai receber uma ferida mortal e vai ser curada. Você tem isso no papado. Sim. Ali, aquela primeira besta fala de um poder político, um poder temporal. Você pode olhar para a reforma como essa ferida que foi infligida. E você tem, então, uma recuperação praticamente miraculosa, que é o que você pode atribuir a essa ressurgência ou a essa efervescência em torno do catolicismo nos nossos dias. É interessante o senhor falar sobre milagres, prodígios e essa coisa toda, porque hoje... recentemente nós tivemos um caso desse na nossa igreja de uma ex-irmã que foi para o catolicismo, né? Migrou para Roma, e nessa situação ela foi excluída da nossa igreja, e no seu testemunho de conversão, naquilo que ela fala acerca da sua experiência, ela fala de uma revelação, de pessoas que deram revelação a ela. O primeiro fato que ela fala, pastor, é uma situação em que a gente está tendo acompanhamento, né, de aconselhamento também dentro da igreja, junto com o conselho, mas ela disse que recebe um terço ali de presente, e olha para aquele terço e faz assim, eu não vou usar isso nunca. Porque ela estava na nossa igreja. E ela disse que guarda esse terço no seu guarda-roupa, mas aquela pessoa que deu para ela, deu porque sentiu que tinha que dar aquele terço. E ela guarda aquele terço. E depois ela começa a contar de experiências meio que sobrenaturais, de uma fala em um congresso que ela vai de casais, que ela tem, de uma experiência espiritual, e de que alguém que sonhou que o véu dela teria a Santa Maria, aquela coisa toda, e aquilo tinha que acontecer. Então, eles começam a migrar aí por essas experiências espirituais, por essa coisa de milagre, de revelações, de sonhos, né? E vão se apegando a isso como uma verdade reveladora única e suficiente para crer naquilo que está acontecendo. Mas, como o senhor falou, o diabo tem seus meios. E essas pessoas apostatam da fé. E, pastor, como o nosso sistema presbiteriano, ele lida com pessoas que saem da nossa igreja e migram para a igreja católica? Veja, João Paulo, primeiro, ainda sobre essas questões aí envolvendo revelação. Que o diabo tem as suas manifestações, ou, né, que o diabo tem os seus milagres, essa é apenas uma das possibilidades. Isso é uma das coisas que pode acontecer. Um apologeta católico, de maneira zombeteira, né, um dia, em um podcast também, disse assim: os protestantes estão alarmados e preocupados, tentando entender o que está acontecendo por causa dessas conversões. Aí ele diz: vocês não oravam por um avivamento? O avivamento chegou. Né? Ele remete esse êxodo ao grande avivamento que a gente tem orado. E eu respondi, né? Depois eu fiz uma publicação dizendo que eu tenho outra teoria. Tá? Eu tenho outra teoria perfeitamente plausível para isso.
2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não se trata de um grande avivamento, trata-se da operação do erro. Perfeito. Tá? E é aqui que entra outra possibilidade para essas manifestações ou essas supostas revelações. A operação do erro, ela é enviada por Deus. Às vezes, em outros assuntos, as pessoas perguntam, mas pastor, e essas manifestações, será que são todas falsas? Eu digo, nem todas. Existem as que são falsas, existem as que são fabricadas, existem as que são realizadas pelo diabo e existem aquelas que são realizadas por Deus. Sim. Dizer que algo foi feito por Deus não significa necessariamente dizer que Deus fez aquilo como um meio santificador ou como, digamos, algo que vai redundar em bem na vida daquela pessoa. Sim. Mas como juízo. Perfeito. Que é o que é a operação do erro. Perfeito conceito. E Paulo vai dizer que àqueles que se recusam a dar ouvidos à verdade, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Perfeito. Então, quando essa pessoa chegar, né, eu tive experiências, a pessoa disse que sentiu que deveria ter me dado, isso só pode ter vindo de Deus. De fato, isso pode ter vindo de Deus. O espírito mau que atormentou o rei Saul foi enviado por Deus. Sim. Os profetas que enganaram Acabe foram suscitados por Deus. Significa dizer que Deus peca, que Deus, né, ele pratica o mal? Não. A palavra de Deus vai deixar claro que Deus não faz isso. Sim. Né? Mas na sua providência, Deus faz uso dos meios que ele achar melhor para a sua glória e visando o bem do seu povo, que no caso dessas pessoas não fazem parte do povo dele. Uhum. Então Paulo é categórico em dizer, se você se recusa a dar ouvidos à verdade, se você faz isso sistematicamente, então esteja preparado para o juízo divino. E o juízo divino envolve exatamente você dar todo o crédito à mentira. Tá? Deus pode enviar sobre você a operação do erro. E nós temos, na figura de Jonathan Edwards, né, ele nos forneceu um teste muito interessante para nós sabermos quando algo vem de Deus com um bom fim ou com um fim santificador. Em um sermão sobre 1 João, capítulo 4, a respeito das verdadeiras manifestações do Espírito de Deus, Jonathan Edwards vai dizer que quando uma manifestação aproxima você da palavra de Deus, então você pode ter certeza que isso veio da parte do Senhor com um fim santificador, como uma verdadeira manifestação do Espírito Santo. Mas quando uma manifestação afasta você da palavra de Deus, que é o que você tem nessas deserções, você não pode entender isso como vindo de Deus, isso provavelmente veio do maligno, ou se vem da parte de Deus, vem como manifestação da operação do erro. Tá? Então, não é avivamento não, tá? Sim. É a operação do erro. Muito bom. E como o nosso sistema, pastor, lida com pessoas que desertam, que saem da nossa igreja, que apostatam? Eu acho que é interessante a gente frisar nesse ponto para que as pessoas entendam a seriedade com a qual a nossa igreja trata a doutrina e de pessoas que apostatam da fé. É apostasia. Como apostasia, o tratamento é disciplina eclesiástica. Sim. Tá? Eu defendo que os passos que nós encontramos no nosso código de disciplina devem ser seguidos. Então, existem, por exemplo, várias penas ali que são elencadas, começando pela exortação, passando para o afastamento da comunhão e, em caso de a pessoa apenada se mostrar irredutível, tá? Se ela persistir em seu erro, então a exclusão ou excomunhão. Sim. Na nossa tradição, a gente fala em excomunicatio menor, né, e excomunicatio maior. A excomunhão menor é esse afastamento da comunhão. Tá. Mas a pessoa ainda permanece ali sendo membro, sendo acompanhada. Seria só uma disciplina. Exatamente, o que popularmente a gente chama de disciplina. Mas quando a pessoa se mostra irredutível no erro, então essa pena ela precisa progredir para a exclusão.
Então, no caso de apostasia, alguém que irremediavelmente abandona a fé evangélica, a fé apostólica e deserta para Roma, essa pessoa ela tem de ser excomungada. Sim. Ela tem de ser excluída. Tá? Então, esse é o tratamento correto. A pessoa vai fazer uso disso para tentar gerar comoção, ela vai se vitimizar, né, para tentar despertar a sensibilidade? Vai. Mas a igreja precisa pensar também que isso vai ter um efeito benéfico naqueles que permanecem. Uhum. A disciplina ela tem vários efeitos, um deles é a dissuasão. Tá? Então, pessoas serão dissuadidas de seguirem o caminho do erro, de seguirem o caminho da apostasia. Então, se aquela pessoa apostatou, Sim. deixa ela apostatar. Pensa nas ovelhas que precisam ser protegidas do erro. Entendi. Perfeito. A gente está se aproximando aí do final do nosso papo, muito bom, inclusive. Eu queria, pastor, que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente com relação tanto ao cuidado que elas devem ter com o seu coração com relação a tudo isso, quanto a conselhos daquilo que elas deveriam procurar. E eu acho que também uma palavra direcionada aos pastores, às pessoas que pastoreiam a igreja, tanto sejam pastores ordenados, sejam pessoas como eu, que é licenciado, está no campo aí, no processo de ordenação, mas que precisa estar atento a algumas questões que precisam ser colocadas em prática, tanto no púlpito, quanto no culto de doutrina, quanto na escola bíblica dominical, no que é que nós precisamos investir como pastores quando estamos estando no campo, como o senhor falou, seja em qual localidade for, igreja grande, igreja pequena, independente, seja interior, seja em capital, mas também como crentes devem se prepararem, estarem munidos, prepararem seu coração para todos esses bombardeios sorrateiros. Eu digo que bombardeios sorrateiros. Nós não ouvimos os seus estalos, mas eles estão entrando, estão penetrando devagarinho. Eu vou usar a expressão inimigo. Devagarinho o inimigo está dentro do nosso lar. Veja, João, algo que vem acontecendo ou que vem sendo minado de meados do século XIX para cá, a gente não vai conseguir corrigir em pouco tempo. A gente tem aí um trabalho geracional adiante. Então a gente tem um longo trabalho pela frente e há muita coisa que a gente precisa recuperar. Pastores, por exemplo, precisam repensar o seu ensino. Sim. A grande verdade é que hoje você tem muitos pastores evangélicos ensinando, perdão, o termo é pesado, mas ensinando bobagem. Sim. Tá? Outros preocupados aí com efemérides, né, com questões assim sem peso, sem importância. Sim. As pessoas elas precisam de doutrina, as pessoas precisam de teologia. Sim. Tá? Eu gosto de uma afirmação de um sacerdote católico romano chamado Thomas Joseph White, que hoje é um dos principais intelectuais católicos. Ele define teologia como a teologia nada mais é do que a forma intelectual da fé. Sim. Teologia é a forma intelectual Perfeito. Da fé. As pessoas precisam disso e nós temos deixado isso de mão. Aí veja o que acontece. Sabe por quê que quando os missionários protestantes chegaram aqui no Brasil, também em meados ali do século XIX, existiram tantas conversões ao protestantismo? Porque o catolicismo brasileiro, que chegou aqui, ali, a partir do século XVI, até a chegada dos missionários protestantes, era definido como um católico, isso historiadores católicos vão usar essa definição, tá? Era um católico semi-laical. Então você vai ouvir estudiosos católicos falando sobre o catolicismo semi-laical das origens. E qual era a característica desse catolicismo semi-laical? Falta de ensino. Sim. Então você tinha leigos à frente de muitas paróquias, ensinando as pessoas, e como era um ensino parecido com o que a gente tem hoje em igrejas evangélicas, o resultado é que o catolicismo romano brasileiro inicialmente se torna sincrético. Entendi. Quando os missionários chegam aqui, em meados do século XIX, você tem um povo profundamente faminto pela palavra de Deus. A situação se inverteu hoje. Hoje você tem aí
uma quantidade absurda de pastores ensinando bobagens, sem ensinar o evangelho, adotando sincretismo, e aí de outro lado você tem hoje uma descoberta entre as fileiras católicas de um catolicismo mais tradicionalista, sim, ou mais tridentino. Os resultados são que você tem hoje pessoas, né, e editoras católicas publicando obras clássicas, grandes tomos de teologia católica, e essas pessoas estão lendo isso. O que você tem hoje? A maioria das editoras evangélicas fazendo? Publicando bobagem. Livro para vender. Livro para vender. Publicando livro com títulos, publicando títulos superficiais, sim, publicando teologia rasa. Sim. E as pessoas estão lendo isso aqui, estão sendo alienadas, estão sendo embrutecidas. Então começa por aí. Sim. Nós também precisamos, nas nossas igrejas, João, recuperar o conceito de beleza. Perfeito. Beleza litúrgica, sim, e beleza também nos nossos espaços de culto. A gente tem perdido isso. Olha o que acontece. Os católicos, eles têm um princípio. Uma afirmação que eles gostam de fazer é: igrejas feias adoecem as almas. Isso é um princípio católico. É um princípio católico. Igrejas feias adoecem as almas. O princípio deles é que o local de culto, a igreja, ela precisa remeter a pessoa à ideia de transcendência. Então, a pessoa, ao adentrar em um espaço de culto, ela tem de ser impactada, confrontada com o transcendente. Por isso que você vai encontrar abóbadas apontando para o céu. É por isso que você vai encontrar toda uma arquitetura. Né? Sim, sim, exatamente. Sim. Eu não estou dizendo que a gente tem de aderir à estética católica, sim, mas a gente tem de ter uma preocupação mínima com isso que a gente não tem. Sim, sim. Uma preocupação mínima passa por a gente resgatar símbolos que nos são muito caros. O púlpito, sim, a mesa e também a pia batismal. Sim. Que apontam para a palavra e para os sacramentos. A gente não tem. A gente Perfeito. Até tem a mesa, né? Tem o púlpito. A gente tem o púlpito, mas o que é que a gente faz? A gente retira a mesa muitas vezes. A mesa, sim, só vem quando tem a celebração ceia do sacramento. Ela não está ali sempre presente. É verdade, pastor. O sacramento do batismo, ele é realizado muitas vezes com uma vasilha retirada da cozinha da igreja. É isso mesmo. Tá? Só falta ser uma Tupperware. Né? Não, é isso piorar, mesmo. Se fosse uma Tupperware, ainda seria, né, marca. Às vezes só falta fazer o batismo trazendo a água num pote de sorvete. Né? É só o que falta. Tá? É isso mesmo. Então a gente não tem essa preocupação. A gente não tem preocupação com beleza litúrgica. Sim. A liturgia é feita de qualquer jeito. A liturgia é feita sem uma ordem lógica. Os nossos locais de culto, há juntas missionárias aí que o princípio é: não, você coloca as colunas, taca o teto e entrega para o povo. Sim. Tudo bem. Tem de proporcionar o mais rápido possível? Sim, tem, mas sim, tem que ter uma preocupação mínima, porque as pessoas precisam saber que elas estão em um local de adoração. Sim. Tá? Às vezes, a preocupação é com outra coisa. Você não vai diferenciar hoje, né? Não estou falando aqui já indo para um outro extremo. Uhum. É difícil você diferenciar hoje clínicas de estética de igrejas. Sim. Há igrejas hoje que são bonitas, mas sim, a beleza aí é outra, né? Uhum. Parece, você não tem nada, você não tem nenhum símbolo que remeta ao sagrado. Você tem um telão de LED atrás do pregador, sim, tal. Sim, sim. A gente precisa recuperar isso. A gente precisa recuperar isso. Tá? Então as pessoas precisam saber que aquele local é um local de culto. A gente precisa... veja, há um documento, tá, do magistério católico chamado a Via Pulchritudinis. Via Pulchritudinis significa o caminho da beleza. Esse documento reconhece que a estética serve à evangelização. Sim. Não é injusto dizer que muita gente tem ido para Roma por causa da estética católica. Muita gente tem ido por causa da estética católica. E a gente se despreocupa. Uhum. Tá? Sim. Então a gente precisa recuperar, tá, essas coisas. Em relação aos membros da igreja, o meu conselho é: estudem teologia. Sim. Teologia não é coisa apenas para teólogos de formação. Se você, por exemplo, é um marido e pai,
E se você não tem formação acadêmica em teologia, isso não importa. Você precisa entender que Deus chamou você para ser o teólogo da sua família, da sua casa. Então, quer você tenha formação ou não, você tem de ter preocupação em estudar teologia. Os membros da Igreja da Reforma faziam isso. Não era só Calvino, não era só Lutero, não era só Zwinglio, não era só Martin Bucer, não era só Johannes Oecolampádio, não era só Pedro Martin Vermigli que estudavam teologia. Os membros eram proficientes em teologia. Hoje também se perdeu isso. Estude teologia, tenha preocupação. Você precisa defender a sua mente, o seu coração, a sua família do erro. Sim. Não é um trabalho só dos seus pastores, é um trabalho também seu. E se de repente acontecer de você começar a ser tomado por algumas dúvidas, não hesite e não demore em procurar a ajuda dos seus pastores. Disponha-se a sentar com eles, disponha-se a estudar com eles. E os pastores precisam se dispor a responder às dúvidas, a caminhar com as suas ovelhas. O problema também é que muitos pastores se ofendem com dúvidas das ovelhas. Sim. O fato de a ovelha, de repente, ser assolada por uma dúvida já é motivo para o pastor se ofender, tomar aquilo como algo pessoal, tá? E já descartar a pessoa. Não, caminhe com a pessoa. Eu digo sem vaidade, João Paulo. Eu não digo isso com orgulho, mas eu digo isso com uma profunda gratidão ao Senhor Deus. Eu fico sabendo de igrejas aí que têm tido esses problemas, que têm tido deserções. Pela graça do Senhor, o rebanho dele ali, em São Luís, a nossa igreja tem sido preservado. Amém. Tá? Tem sido preservado. E, graças a Deus, graças a ele somente, os membros de nossas igrejas têm se preocupado em demonstrar verdadeira convicção evangélica. Amém. Tá? Ali, pela bondade do Senhor, Roma não se cria. Amém. Amém. Isso é interessante o senhor falar isso, pastor. Nós vivemos numa era de superficialidade. Os crentes não querem ler teologia, os crentes querem estar o tempo todo nos seus aparelhos celulares, imergidos nisso, no entretenimento, e ocupam o seu tempo com coisas que não edificam. É uma péssima cultura, né? Uma péssima cultura. Não, quando querem ler, vão ler Bibo. Pelo amor de Deus. É sério, um autor chamado Bibo. Vão ler Calvino, vão ler Lutero, vão ler Martin Bucer, vão ler Turrentini. Tem muita coisa. Ah, não tem nada publicado, tem muita coisa. O problema é que o povo está lendo besteira. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, que Deus nos ajude. Pastor, chegamos aqui ao final do nosso podcast, aqui de mais ou menos 1 hora. Eu quero agradecer ao senhor por esse momento de conversa, de muito aprendizado. Como eu falei para o senhor no início, eu estou aqui como seu aluno, como admirador do seu trabalho e como aquele que tem aí pregado o evangelho, defendido o evangelho com unhas e dentes através das escrituras. Então, louvo a Deus pela sua vida, pela progressão da santificação da sua igreja e por tantas vezes o senhor está nos edificando por meio dos seus sermões, por meio dos seus livros e daquilo que nós podemos aí debruçar daquilo que o senhor tem feito. Então, que Deus lhe abençoe mais uma vez. Se eu quer deixar alguma palavra final. Amém. Muito obrigado, João Paulo. Mas como diria o apóstolo Paulo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. Deus também te abençoe ali no seu trabalho, no seu pastoreio. Que Deus ajude você a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém. Que Deus abençoe você e seus esforços pastorais. Tá? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pastor. E a você que nos acompanhou até agora, espero para o 2º episódio. Nós não sabemos qual vai ser o tema, está tudo embrionário, a gente está caminhando devagarinho. Então, que Deus abençoe vocês, segue a gente aí. Qual é aquelas frasinhas que eles falam? Curte, compartilha e comenta, né? Sempre quis dizer isso, mas a ordem deve estar errada. Mas é mais ou menos isso aí. Tá? Se inscrevam, verdade. Se inscrevam. Siga as nossas redes sociais. Siga as nossas redes sociais. J. Paulo Soares. O YouTube é a mesma coisa. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.